Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai, nós te glorificamos neste dia, Senhor, nesta hora, em espírito de gratidão, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Nos dá graça, Senhor, de ministrarmos a tua palavra, Pai. Como sempre pedimos, Senhor, que ela possa alcançar, porque ela tem esse poder de alcançar, de transformar, de iluminar, de salvar, de salgar, de renovar, de curar, de tudo fazer, e ela não volta vazia, porque é a tua palavra, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Igreja, mais uma vez, irmãos e irmãs, amigos, amigas deste grupo, Cristo, a graça e a verdade, o Senhor colocou no meu coração uma mensagem, mas como já tinha falado antes, a mensagem longa, e eu dividi a mensagem. Então, na mensagem anterior, foi uma mensagem introdutória, eu peço até desculpa que no final houve assim um pequeno probleminha, mas como uma mensagem introdutória, ela foi bem clara e foi bem simples, e foi bem objetiva, e nós queremos continuar nesse mesmo entendimento, porque nós queremos trazer uma mensagem cronológica do princípio até os dias atuais, do testemunho de Jesus Cristo, da fé cristã, dos fundamentos inabaláveis da igreja e da fé da igreja, para que nós possamos levar um entendimento para aqueles que creem, para aqueles que não creem, entender cada vez melhor e se fundamentar cada vez mais na verdade, porque a fé cristã é uma fé fundamentada, uma fé que tem um testemunho, uma fé que tem um Senhor, um Salvador. E a proposta dessa mensagem é isso, fazer essa cronologia e trazer esse entendimento para vocês, amém? Na primeira mensagem nós falamos em Hebreus 11 sobre os heróis da fé, não é isso? E aqui, para a gente não perder a prática, né? Que a gente tem esse hábito, e é um hábito muito bom, de sempre iniciar com a palavra, com a Bíblia, com a palavra, com o Evangelho. Então, para a gente não perder o costume, a segunda mensagem, essa continuação, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, os heróis da fé, eles enfrentaram, a fé deles era uma fé genuína, uma fé amadurecida, uma fé com esperança, com amor. Então, eles enfrentaram, eles resistiram, eles suportaram, eles superaram, eles obedeceram. Eles tudo sofreram, tudo venceram, choraram, se alegraram, caminharam. E eles caminhavam porque eles estavam sobre uma pedra espiritual, e a pedra era Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os heróis da fé, essa fé deles ela estava fundamentada em algo superior, porque a fé superior, ela contempla o invisível. Então diz assim, lá em Hebreus 11, diz assim, ó, eles aguardavam a cidade que tem por fundamento, cujo fundamento e arquiteto é Deus. Eles tiveram por fiel aquele que fez a promessa. Aspiravam uma pátria celestial. Veja aí a fé sempre olhando adiante. Uma fé que resiste à luta do dia a dia, que enfrenta, como eu falei, uma fé que decide, que vai, que caminha, que segue, mas sempre olhando com os olhos da esperança, porque a gente precisa de fé, de esperança e de amor. Amém? Pela fé creram na ressurreição dos mortos, consideraram o opróbrio de Cristo por maior riqueza que os tesouros do Egito. Pela fé permaneceram firmes como quem vê aquele que é invisível. E a palavra de Deus diz, o meu justo viverá da fé. De fé em fé, de glória em glória. Essa é a nossa fé. Essa é a fé cristã.
Eu sempre tenho dito aqui em conversas em off com amigos, que a perseguição sempre foi, a batalha sempre foi, é e sempre será contra a igreja. A batalha não é ideológica somente, ela é uma batalha espiritual. E a igreja é mais que vencedora, porque a igreja está fundamentada naquele que é mais que vencedor, naquele que venceu, naquele que não mente, naquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então a igreja sempre ela caminhou num caminho estreito e ela sempre foi, é e será vitoriosa. Porque quem vai na frente não perde batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas assim, como o objetivo é trazer um testemunho precisa de um fato histórico. A mensagem quer testemunhar Cristo. Quer testemunhar Cristo lá no início, no meio e até chegar a você. Chegar a mim, chegar a você, chegar aos nossos dias. Porque a igreja segue caminhando até o fim, até a eternidade. Porque aquele que vive, ele venceu a morte. Quem crê nele não morre. Então, um fato histórico precisa de quê? Testemunho. E o testemunho precisa do fato histórico. Os dois somados, não é isso? Os dois somados formam o quê? Um documento. Um documento escrito. O que é o documento escrito? O que é um documento? É um escrito sobre um fato histórico, com testemunho. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? Um fato histórico, mais uma nuvem de testemunho, mais um documento escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um fato histórico, mais o testemunho, mais um documento escrito, fazem o quê? Formam o quê? Um testamento, uma aliança, uma prova de uma realidade, uma prova de algo que existiu, ou que existe, ou que vai existir, mais que existiu e que existe, porque o testemunho é aquele que presenciou, não é isso? E o documento é a escritura daquilo que foi presenciado. Então, o testemunho ele tem que ser um testemunho verdadeiro. Será que os fatos e os homens que testemunharam de Cristo, eles são verdadeiros ou eles deram a vida por uma mentira? Será que o que está escrito é verdadeiro ou é mentira? Está se cumprindo, se cumpriu no passado, está se cumprindo no presente e a história mostra que vai se cumprir no futuro. Será que um fato histórico desse, um documento escrito desse, que é sempre atual, aquilo que há mais de 2000 anos está escrito em épocas diferentes, autores diferentes, culturas diferentes, idades diferentes, momentos históricos diferentes, mas com uma única linha que conduz a uma única pessoa, Jesus Cristo. Aleluia. De Gênesis ao Apocalipse. Então, eu tive sempre no meu coração esse desejo de trazer essa cronologia dos fatos da Escritura, porque eu não preciso disso. Porque o Espírito Santo de Deus, que também é um testemunho, louvado seja Deus, já me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas muitos que chegaram até vê-lo, que viveram na época dele, contemplaram e viram o que ele é, o que ele fez, o que ele disse, mas o condenaram, o julgaram, blasfemaram dele, negaram, resistiram, ao ponto até de pregá-lo numa cruz. Mas, coitadinhos, achando que estavam fazendo algo, tudo estava sob o controle dele, porque para que se cumprisse a Escritura, quando a gente lê Mateus, a gente vê, tudo isso foi para que se cumprisse a Escritura. Então, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus se manifesta,
porque a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se manifesta, que é Cristo. Ele é um com o Pai. Ele tem o testemunho do Pai e do Espírito. O testemunho dele, do Pai e do Espírito. E os três são um. É um mistério, é a Trindade. Não é isso? Ele é um com o Pai. E os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um. É isso? É a mesma substância, consubstancial, coeterno. Aleluia. E por aí afora. Entendeu? E louvado seja o nome do Senhor. Então ele se manifesta, ele expressa o seu amor, ele expressa a graça, o perdão, ele manifesta a sua glória, faz coisas maravilhosas, manifesta a sua graça, revela a sua missão, revela quem ele é. Ele diz, olha, eu sou o Messias esperado, eu sou o Cristo, eu sou o enviado, eu sou o Salvador do mundo, eu sou um com o Pai, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o Cristo. Olhe para mim e sereis salvos. Todos os confins da terra, é preciso que você olhe para Ele, enxergue quem Ele é. Entenda, receba, creia. Entenda quem Ele é, receba o que Ele fez. A oferta pelo pecado, o teu pecado, o meu pecado. E creia. Creia que Ele é o Cristo, o Messias, porque Ele é. E aqui eu estou trazendo o testemunho. Então, Ele tem um testemunho no passado, Ele tem um testemunho no presente, Ele tem um testemunho do cumprimento da sua palavra. E Ele fala quem Ele é. Mas será que o que Ele disse só vale? Mesmo Ele sendo o Senhor, o Criador, Ele sendo tudo que Ele é, Ele fazendo tudo que Ele fez, só o testemunho dele não vale? Não, o testemunho dele vale porque o testemunho dele, não só dele é verdadeiro, porque ele é a verdade, e ele prova isso pelo fato histórico, como ele tem um testemunho. Ele tem um testemunho do Pai, ele tem um testemunho do Espírito. Ele tem todo um testemunho que na terceira mensagem eu vou trazer os testemunhos dos patriarcas, testemunho da Escritura, testemunho das alianças, o testemunho dos apóstolos, da igreja, o nosso testemunho hoje. Entendeu? E louvado seja o nome do Senhor. Esse é o objetivo dessa mensagem de hoje. Que você entenda quem Ele é, quem Ele é, o que Ele fez. E tudo voltado para você. O testemunho dele. O testemunho dele, Jesus Cristo. Não é isso? Ele é o que ele expressa, ele é o que ele significa e ele é o que ele é. Ele é o grande eu sou. Porque nenhum religioso em toda a história falou que era Deus e ele disse que ele é um com o Pai. Nenhum religioso, ninguém na história, nem Buda, nem um Papa, nem Maomé, nem Confúcio, nenhum outro homem chegou e disse, olha, eu sou o Salvador do mundo, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum falou isso, porque nenhum tem autoridade para falar isso, mas ele tem autoridade para falar isso. E ele não só tem autoridade, como ele afirma pelo que ele é, pelo que ele fez e pelo testemunho que ele tem. Então, que fique bem claro nessa mensagem de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Contra fatos não há argumentos. O fato histórico aponta para Cristo. Os patriarcas apontam para Cristo. A igreja aponta para Cristo. A escritura aponta para Cristo. Os apóstolos, os profetas, a criação, tudo revela Cristo. Ele é o Senhor, justiça nossa. Ele que fez, faz e fará todas as coisas. É Ele quem te dá o passaporte para fazer parte desse corpo, dessa igreja. Porque Ele veio chamar um povo, repita, formar um povo, chamar um povo, formar um corpo e estabelecer um reino.
um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Eu agradeço a todos por esta mensagem rica, maravilhosa, abençoada. E na terceira mensagem, nós fecharemos, concluiremos com a narração histórica dos fatos, desde lá atrás, não é isso? Começando com Abraão, eu vou chegar até aqui, porque eu quero chegar até você, porque Jesus quer chegar até você. A palavra quer chegar até você, a salvação quer chegar até você. E se você já tem tudo isso, porque você já creu, já recebeu, é necessário agora que você vá. Vá, caminhe, siga e testemunhe, e fale, e manifeste, e pregue, e seja um missionário, e seja uma árvore frutífera, porque os dias são difíceis, os dias são maus, o caminho é estreito e a porta é larga, repito, mas Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus quer que todos venham a pleno conhecimento da verdade. Ele é a verdade. O pleno conhecimento da salvação. Ele é a salvação. O pleno conhecimento da justiça. Ele é a justiça. Ele não quer que ninguém viva sem conhecer a verdade, a justiça, a graça, o amor. Se você vive alienado, numa vida rasa, sem conhecer a profundidade, a riqueza e a sabedoria de Jesus Cristo, você não nasceu ainda. Você precisa nascer de novo, como ele disse para Nicodemos. É necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Porque João Batista batizava com água, foi um que testemunhou também, eu falarei dele. Mas ele disse, após mim vem um do qual eu não sou digno de me abaixando, desatar-lhes as sandálias, mas eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá e limpará a ira e vai separar o joio do trigo. O joio ele vai para o fogo e o trigo vai para o celeiro. A intenção desse canal é a mensagem de Cristo, para que todos nós possamos estar juntos no celeiro, como um só povo, uma só igreja, um só corpo, um só Deus, um só batismo, uma fé genuína, unida, firme e forte, como aquela fé dos heróis da fé, que enfrentaram tudo. E hoje existem os heróis da fé que continuam enfrentando tudo. E existe um herói da fé que está escondidinho, mas que o Senhor vai achar, que é você. Que tem muito dom, muito talento, e o Senhor vai resgatar para que você pegue esses dons e talentos, em vez de estar fazendo coisas que não agradam a Deus e sendo infrutífero, ou fazendo coisas que não são a tua vocação, mas que você venha, se aproxime, entenda o teu chamado, entenda o propósito de Deus para a tua vida e use todos esses teus dons, toda essa tua sabedoria, não para dividir, não para destruir, mas para semear, para unir, para crescer, porque a semente cai à beira do caminho, a semente cai sobre a pedra, a semente cai sobre espinhos, mas a que cai em boa terra tem que produzir frutos, porque a árvore tem que ser frutífera. Nós, como corpo de Cristo, como igreja, temos que ser frutíferos, temos que ser produtivos, temos que pregar, temos que ser sal e luz. O cristão, ele prega não para julgar. A palavra tem julgamento, porque a palavra de Deus é a verdade, mas ela também é consoladora e ela também chama para o melhor, para a salvação, para uma vida abundante. Entendeu? E essa palavra ela tem que ser pregada, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, vem pelo ouvir a palavra. Se não tiver alguém que pregue, como vai ter alguém para crer? Os que creram foi porque alcançaram a graça pela palavra, pelas coisas criadas, pelos testemunhos, pela igreja, pelos missionários, pela obra de Cristo. Isso é amor, amor pelas almas. Amor pelas almas, porque o Senhor, Ele quer que todos sejam salvos. Ele veio para o mundo todo. Há aqueles que não querem, que resistem, que negam,
que preferem religiões que são boas nas suas doutrinas, mas que sobre salvação não podem fazer nada. Quem é que não aspira a coisas melhores? Quem é que vive sem esperança? Quem é que vive sem a expectativa de um futuro melhor? Todos nós vivemos por esperança. Sem Cristo, sem esperança. Sem Cristo, sem fé. Sem Cristo, sem amor. Viver sem fé e sem esperança, sem amor. E viver também sem a verdade, sem a justiça, sem o perdão, sem a graça. É estar morto, é estar dormindo. Acorda. Acorda. Abre os olhos do teu entendimento, abre o teu coração, aguça os teus ouvidos e abraça aquele que te abraçou primeiro, que te amou primeiro, que vive por ti, para ti, que viveu para servir, mas que agora ele voltou para a posição dele. Aquele período de sofrimento, de obediência, de morte de cruz, de humilhação, passou. Ele não pode ser crucificado de novo. Ele está na posição que foi sempre a posição dele, de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas mesmo assim continua te amando e dizendo: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Esse é o amor de Cristo. O amor dele é um amor com verdade. Ele ama com verdade, salva com poder e julga com justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, obrigado por esta humilde palavra. É o que eu posso entregar. Eu não tenho como entregar mais do que o que eu tenho. Mas o que eu tenho é poderoso para convencer, porque é o Espírito Santo quem convence. Que o Espírito Santo possa ter te convencido da sua necessidade de Cristo. Nós temos sempre a ideia de buscar Cristo quando temos a necessidade de alguma coisa, mas a grande sabedoria é entender que a nossa maior necessidade é a necessidade dele, de ser dele, de pertencer a ele, de estar nele e ele está em nós. Porque eu nele tenho a salvação e ele em mim eu tenho a salvação e eu nele tenho a santificação. E nós dois juntos temos a glorificação, a vida eterna, a paz. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Eu rogo, peço a Deus, eu estou aqui cumprindo simplesmente não é nem mandado, porque é uma vocação. Passei o dia aqui no meu expediente de trabalho, encerrei. Eu achava até que nem ia trazer essa mensagem hoje, porque me sentia cansado, mas o Senhor me renovou, porque os que esperam no Senhor não se cansam, Ele renova as suas forças como a águia. Corre e não se cansam, caminham e não se fadigam, porque renovam, porque o Senhor é renovo. Ele me renovou e me deu essa humilde palavra hoje para entregar a você. Receba. A graça ela é de graça e ela é uma oferta. Receba. Se você não receber, ela foi ofertada, mas ela não é sobre força, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então receba a graça, receba Cristo. Eu sou redundante e muitas vezes repetir as mesmas coisas, mas é para que o martelo esmiúce essa penha e esse coração duro seja quebrado. Você entenda que você precisa de Cristo. Quem não precisa de Cristo? Quem não precisa de amor? Quem não precisa de poder, de cura? Quem não precisa de esperança, de consolo, de renovo? Quem não precisa do Mestre dos Mestres? Quem não precisa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Quem não precisa de Deus? Só uma pessoa sem entendimento pode achar que pode estar completo sem a graça. Sem a graça você nunca vai ser completo.
porque foi Ele que nos criou. E é só Ele que pode nos completar. Amém? Agradeço, fiquem na paz. Agradeço demais por este momento, por essa oportunidade. Que é uma oportunidade rica de estar junto de você. Olha, ajude o canal. Eu nem gosto muito de ficar chamando para se inscrever, para dar like, comentar. Mas eu digo, quem ama a palavra, ama semear a palavra. Porque sabe o bem que recebeu dela. E a palavra de Deus diz o quê? Que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Amém? Fiquem todos na paz. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.